noite. Boa noite, Esté. Seja bem-vinda. Que Deus continue ministrando ao seu coração, Esté. Queridos, é muito bom ter você aqui, vocês que estão nos acompanhando pela internet, que Deus possa ter liberdade de também ministrar o seu coração, de também falar ao seu coração. Hoje nós estamos na última terça-feira, Jesus amado, do mês de maio. Nós estamos encerrando uma série de palavras que tem como tema: o céu responde à sua voz. E pensando nisso, Deus colocou algo no meu coração, e o que eu vou compartilhar com vocês nessa noite tem o tema: quando a voz do homem tem poder no céu. Vou repetir: quando a voz do homem tem poder no céu. Eu acho que você nunca parou para pensar nisso. Como é que de repente a minha voz, a sua voz, pode ter poder no céu? À primeira vista, isso pode soar como soberba, isso pode soar como loucura, isso pode soar como heresia. Mas eu quero só que você possa imaginar um pouquinho, porque quando nós pensamos na nossa condição humana, nós podemos pensar, mas nós somos humanos, nós somos limitados. Como é que pode ser a minha voz ter um tipo de eco no céu semelhante à voz de Deus? E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 17, porque é esse texto que vai nos levar a refletir com mais profundidade sobre essa afirmação, quando a voz do homem tem poder no céu. Lá em Tiago capítulo 5, a partir do versículo 17, diz assim: Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. O 18, então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. É muito interessante, porque Tiago, ele enfatiza o impacto da oração de Elias. No entanto, quando nós voltamos ao texto original, que Tiago faz menção, eu quero que você possa perceber algo muito intrigante. Lá em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1, olha como Elias aparece no cenário da história do povo de Israel. Ele diz assim: Elias era de Tisbe, em Gileade. Disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo. Escuta isso, crente. Não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Vou ler de novo. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Existe uma outra versão que diz assim: exceto mediante a minha palavra. É interessante quando você olha para esse versículo e se reporta aquilo que Tiago fala sobre Elias. Aqui existe uma declaração que soa quase como a própria voz de Deus sendo liberada na terra, porque ele fala, mediante a minha palavra, até que eu ordene. Então isso nos leva a uma pergunta essencial: em que contexto a voz de um homem, como no caso, a voz de Elias, ganha tanto peso no céu? E aí eu tenho algumas considerações que eu quero que você possa, junto comigo, observar algumas verdades e que eu tirei de alguns textos da Bíblia. A primeira coisa
que eu quero que a primeira consideração que eu quero fazer nessa noite é: não se trata de um super-homem, mas de um homem consciente de sua humanidade. A voz desse homem que tem um peso tão grande no céu, não se trata de um super-homem, mas de um homem consciente da sua humanidade. É por isso que Tiago faz questão que quando ele se refere a Elias, ele fala assim: era um homem sujeito aos mesmos sentimentos, ou era humano como nós. Elias não era um ser extraordinário de perfeição, porque quando nós pensamos em a voz de um homem ter um peso no céu, ser quase comparada com a voz de Deus, você pode pensar, para isso tem que ser perfeito. Mas Elias não era extraordinário no sentido de perfeição. Tiago, ele faz a questão de dizer que ele era humano como nós. Aí a afirmação que eu faço nesse momento é: o que qualificava Elias não era a ausência de fraqueza, mas a consciência dela. Vou ler de novo. O que o qualificava não era a ausência de fraqueza, mas a consciência dela. E é interessante que o próprio Paulo, quando ele fala sobre as nossas fraquezas, ele fala sobre ele mesmo lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Eu derramei água aqui, gente. Olha o que diz aí. Aqui é logo após, no capítulo 12 de 2 Coríntios, você vai encontrar Paulo fazendo uma menção de uma experiência sobrenatural que ele teve. E ele tem até mesmo a dificuldade de definir se essa experiência, se essa visita ao terceiro céu foi no corpo ou fora do corpo. Ele fala assim: eu não sei definir. Mas o fato é que eu tive uma experiência que eu não posso nem mesmo compartilhar, falar do que eu vivenciei, do que eu ouvi, do que eu experimentei. E aí nesse momento aqui, ele tinha tido uma conversa com Deus sobre aquilo que ele intitula como sendo um espinho na carne que ele trazia com ele. Alguns estudiosos, algumas pessoas fazem menção de que isso era uma enfermidade e que ele tinha pedido a Deus, buscado em Deus uma cura, e Deus resolveu não tirar dele esse espinho na carne. Aí quando chega em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele fala o que Deus disse para ele. Mas ele disse: a minha graça é tudo o que você precisa. Olha que lindo. Escuta isso, Sônia. A minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Não é lindo isso? É Deus falando para você, é Deus falando para mim, é Deus falando para Paulo sobre as fraquezas que esse homem carregava com ele mesmo, e que por diversas vezes ele quis e desejou ficar sem ela. Mas Deus fala assim para ele: a minha graça é tudo o que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Deus não procura, escuta isso, Deus não procura homens fortes para usar. Ele procura homens disponíveis, que não negam as suas fraquezas, mas se apoiam na graça. Eu conheci um homem que ele costumava dizer que cristianismo não é imunidade para a nossa humanidade. Porque não é porque você se tornou cristão que você deixou de ser humano, que você deixou de ter
as suas fraquezas, mas Deus está dizendo para você e para mim: a minha graça é tudo o que você precisa. A autoridade espiritual, queridos, não nasce da perfeição, mas da dependência. Tudo que Deus deseja é que eu e você nos tornemos cada vez mais dependentes dEle. É daí que vem a nossa autoridade espiritual. Uma outra consideração que eu quero fazer nessa noite, pensando quando que a nossa voz pode ter tanto peso no céu, é a seguinte: a voz tem peso quando há alinhamento com a vontade de Deus. A voz do homem, ela tem peso no céu quando há um alinhamento com a vontade de Deus. 1 Reis, capítulo 18. Olha o que diz aí. Antes de eu ler esse texto, volta para mim lá para Tiago, por favor, capítulo 5, 16 e 17. Só para trazer você a memória. Diz assim, não, desculpa, Não, o texto que eu te dei ainda agora. Tiago, capítulo 5. Isso, é isso aí. 17 e 18. O que eu falei errado. Perdoe-me. Perdoa a minha fraqueza. Só lembrando que Tiago fala de Elias. Elias era um homem humano como nós. E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir as suas colheitas. A oração desse homem fechou os céus, a oração desse homem abriu os céus. Agora sim, 1 Reis capítulo 18, versículo 1. Olha o que diz aí. Algum tempo depois, 3 anos e meio depois, que Deus tinha falado, que Elias tinha falado para Acabe, que não ia chover sobre a terra, a não ser quando ele assim decidisse. Ele falou assim: não vai chover sobre a terra segundo a minha palavra. Nessa hora, quando você ouve, quando você lê 1 Reis capítulo 17, essa afirmação de Elias, você fala assim mesmo: meu Deus, a voz deste homem é a voz de Deus. Então, uma coisa que você precisa entender, que a nossa voz só tem peso no céu quando há um alinhamento com a vontade de Deus. Olha o que diz aqui, 1 Reis 18, 1. Algum tempo depois, no 3º ano de seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe e diga-lhe que enviarei chuva. Lerei de novo. Vá apresentar ao rei Acabe e diga-lhe que enviarei chuva. Ler isso daqui é importante, porque só depois que Deus fala isso para Elias, é que Elias vai orar para que haja chuva. Ou seja, Elias não estava tentando convencer a Deus. Ele estava cooperando com aquilo que Deus já havia determinado. O céu não responde à vontade do homem, responde ao homem alinhado com a vontade do céu. Vou repetir, crente. O céu não responde à vontade do homem, responde ao homem alinhado à vontade do céu. Por isso é que a oração de Elias foi insistente. E Tiago fala sobre isso. Ele orou insistentemente, parou de chover. Ele orou insistentemente, voltou a chover. Então é por isso que a oração dele foi insistente, mas não era incerta.
Porque você pode fazer uma oração insistente, mas incerta, em dissonância com a vontade de Deus. No caso aqui de Elias, não. A oração dele era insistente em cima daquilo que Deus tinha dito para ele. Porque quando nós oramos de maneira insistente em cima da vontade de Deus, Deus responde esta oração. Deus cumpre o que ele disse que faria. Porque ele diz assim para Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe e diga-lhe que enviarei chuva. Aí lá em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41. Se você quer uma dose de fé, leia essas etapas da vida de Elias. Em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber. Pousou-se uma forte tempestade chegando. Gente, detalhe, não existia uma nuvem nos céus. É aquilo que eu aprendi. Olha, gente, é um absurdo que eu vou falar, porque talvez alguns de vocês já sabiam disso há anos. Mas eu aprendi quando eu vim para cá. Essa expressão: poxa, está um céu de brigadeiro. Vocês já ouviram isso? O que é que fica um céu de brigadeiro? É aquele céu azul que não tem uma nuvem. Então o céu de Israel era aquele céu que não tinha uma nuvem, uma sequer nuvem. E ele fala para Acabe: vai comer e beber. Pousou-se uma forte tempestade chegando. Gente, isso é fé. Fé é quando eu me movo em cima da palavra de Deus, independente do que os meus olhos estão me movendo, estão vendo. Porque é aí que vai, eu tenho que crer para ver, mas o que nós queremos muitas vezes é ver para crer. Mas mas Deus nos chama a caminhar com base no que Ele diz, não com base no que as circunstâncias dizem, não com base no que nossos sentimentos dizem, não com base naquilo que as pessoas dizem, mas com base naquilo que Deus diz. Então, continua. Acabe foi comer e beber. Acabe foi tão obediente, né? Obedeceu o que Elias disse. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do monte, prostrou-se até o chão com o rosto, e entre os joelhos, prostrou-se até o chão com o rosto, entre os joelhos, e orou. Depois disse a seu servo: vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, e depois voltou e disse: não vi nada. E diz a Bíblia: 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. A insistência de Elias em orar, gente, não era simplesmente aquilo que o servo não estava vendo. A insistência de Elias em orar era o que Deus tinha dito para ele. O que ele estava vendo é o que Deus tinha dito para ele. O que ele estava vendo é o que Deus tinha dito para ele, e por isso ele falou para Acabe: sobe, vai comer e beber, porque ouço o som de uma abundante chuva. Gosto disso. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: vá depressa dizer a Acabe: apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Foi essas chuvas que alagam tudo, sabe aquelas? Porque a chuva precisava ser forte, estava tudo seco, gente. As fontes tinham secado, não tinha água em Israel, estava tudo seco. Então a chuva veio para trazer novamente, fazer com que os córregos voltassem a ter água, voltassem a jorrar.
Então diz a Bíblia aqui que ele teve que se apresse, porque a chuva pode impedir você. Continua. Em pouco tempo, o céu ficou escuro, com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade. E Acabe partiu em uma carruagem com toda velocidade para Jezreel. Mas eu fiz questão de colocar mais esse versículo, para você ver uma coisa sobrenatural que aconteceu também aqui. Eu vou dar um minutinho para você ler esse texto. Um minutinho não, 30 segundos. Um minutinho é muita coisa. Leram? O que tem de extraordinário nesse versículo? O que tem de extraordinário nesse versículo? Como é que é? Olha o que diz o texto aí, gente. Então o Senhor concedeu força extraordinária para Elias. Ele prendeu na capa o cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Ou seja, enquanto Acabe estava numa carruagem correndo, Deus deu uma força extraordinária que ele correu como The Flash. Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, que coisa sobrenatural. Existem umas coisas, gente, que às vezes nós lemos na Bíblia e parece que nós não temos uma vista, uma leitura acurada para nós observarmos os detalhes. E Elias teve que prender a capa no cinto para que para que a capa não fosse um empecilho para a corrida que ele estava empreendendo. Eu acho isso aqui fantástico. Então o Senhor concedeu força extraordinária para Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Uma coisa que eu quero enfatizar, que essa oração de Elias era uma oração baseada em direção, não em desejo. Então a nossa voz, ela tem peso no céu quando há um alinhamento com a vontade de Deus. É por isso, crentes, que eu tenho falado insistentemente desse púlpito sobre a necessidade de eu e você conhecermos a Deus, de eu e você estarmos tão cheios da palavra de Deus, que a nossa oração seja em cima da palavra. Aí eu me lembrei da Valnice Milhomens, que ela tem um livro chamado Orando a Palavra. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver, de ler, mas você vai ver vários tipos de oração, mas todas essas orações em cima do que a palavra de Deus diz. Uma outra consideração e última que eu quero fazer nessa noite, sobre quando a voz do homem tem o poder no céu. Ainda não é a última consideração, é a penúltima. A voz ganha autoridade quando nasce de um relacionamento, não de uma posição. Lá em João 15,16, diz assim, João 15,16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Então uma coisa importante aqui, quando Jesus fala assim, vocês não me escolheram, eu os escolhi, isso não é uma autoridade. Aí ele fala assim, escuta bem no finalzinho, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Põe para mim esse mesmo versículo, mas põe para mim na NAA, por favor.
Depois você volta para a NVT. Na NAA fala assim, ó, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que ele está falando aqui, gente? De uma vida de oração, eu não vou dizer nem frutífera, mais que frutífera. De uma vida de oração, onde não existe oração não respondidas. Concorda comigo ou eu estou enxergando demais aí? De uma vida de oração que não tem orações não respondidas. Porque ele fala assim, olha, eu escolhi vocês e designei vocês para que vocês vão e deem fruto, e o fruto que vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Ou seja, se vocês estiverem imbuídos dentro daquilo que eu predeterminei, quando eu escolhi vocês, tudo que vocês pedirem, o Pai vai fazer. Isso aqui, gente, não é uma autorização para pedidos aleatórios. É um convite para viver em relacionamento. Jesus deixa claro, permanecer no amor, obedecer os meus mandamentos. Quer ver? Abre para mim. É o mesmo texto. Vai para um pouquinho antes do 16. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Aqui. O 12. Ele fala assim, olha, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Qual é o mandamento? Amar quem? Gente, a partir do Novo Testamento, escuta aqui, crentes, o Novo Testamento, a partir de Jesus, todas as vezes que Jesus fala sobre mandamento, sobre mandamentos, Jesus sempre vai enfatizar o amor. Só existe um mandamento que Jesus enfatiza, é o amor. E é interessante que ele fala, que ele fala aqui, deu uma coceira aqui, é interessante que ele fala aqui do amor pelo outro. E aí, quando você entra lá em Romanos 12, você vai encontrar Paulo dizendo que o amor cumpre todos os mandamentos. E eu quero que você possa pensar, como é que está o meu amor pelo outro? Pense, crente. Eu queria falar uma coisa, mas eu acho que seria inapropriado. Porque eu sei que tem horas que nós temos desejo de dar descarga a algumas pessoas. Ai, deixa eu tirar essa pessoa da minha vida. Terminei falando. Então, assim, eu sei que é isso, mas deixa eu te falar. A Bíblia fala, lá em Romanos também, que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Sabe o que quer dizer isso, querido? Que você tem duas fontes de amor dentro de você. E você e eu temos que fazer uma escolha. Com que amor eu vou amar? Se eu vou amar com o amor do homem, que é aquele amor seletivo, que é aquele amor que escolhe, é porque a gente não tem uma câmera 24 horas filmando a gente. Quando você tem um monte, está no meio de várias pessoas, e você cumprimenta, oi, tudo bem, tudo bem. Aí quando você vê aquela pessoa, que você tem muito afeto, oi, tudo bem, está na cara, quem você ama mais naquele momento. Então esse amor de Deus não é esse amor seletivo, que escolhe, mas é esse amor que ama apesar de. Então ele diz assim, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Eu acho que eu tenho agora um problema aqui com a mídia.
versículo 13. Ai, obrigado. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Próximo. Vocês são os meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Volta um pouquinho para lá, Paulo. Não, isso aí. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. O que foi que Jesus ordenou, gente? O que foi que Jesus ordenou? Gente, não complica a coisa. O que Jesus ordenou aqui é que nós amemos uns aos outros. E ele fala assim, vocês são os meus amigos se vocês fizerem o que eu lhes ordeno. Porque ele fala assim mesmo, o meu mandamento é esse, ame uns aos outros como eu vos ameis. Vocês são os meus amigos se vocês fizerem o que eu lhes ordeno. Se vocês amarem uns aos outros, é só isso, ponto. E nós ficamos preocupados com tantas outras coisas. Querido, Deus está chamando você e eu para o arroz e feijão. E eu sei que esse arroz e feijão é complicado. Não é fácil. É por isso que Ele está chamando você e eu para um relacionamento. Para que nós tenhamos condições de amar, apesar do irmão, apesar da atitude dele, apesar do comportamento dele. Então, Jesus deixa claro, permanecer no amor, obedecer os mandamentos, viver, escuta isso, crente, viver como amigos de Deus. Você e eu somos amigos de Deus. Você e eu somos filhos e amigos de Deus. Quem anda com Deus, escuta isso, começa a desejar o que Deus deseja. Quando nós não andamos com Deus, é só aquela história. Quando você anda demais com uma pessoa e você gosta da companhia daquela pessoa, você começa a desejar o que aquela pessoa deseja. Eu sou casado com uma paulista. Eu não fui acostumado a comer salada, gente. Não fui. Ana Maria foi acostumada de ir lá, a comer salada e mais salada. Eu não fui acostumado. Hoje eu peço salada. Hoje eu ponho salada no prato. Entende? Então assim, uma coisa, quando quem anda com Deus começa a desejar o que Deus deseja. E quando isso acontece, a oração deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma expressão. Então, meu querido, minha querida, a voz ganha autoridade quando nasce de relacionamentos, não de posição. Uma outra consideração que eu quero fazer nessa noite, aí assim, essa é a última. A voz do homem, quando a voz do homem tem poder no céu, a última consideração é, a voz que move o céu é sustentada. A voz que move o céu é sustentada pela perseverança. Por isso que Jesus, quando ele lá em Lucas 18, que ele vai contar uma parábola, ele vai contar essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Então, a voz que move o céu é sustentada por perseverança. Lembrando de Elias orou 7 vezes até que a nuvem aparecesse. Isso nos ensina algo importante. A autoridade espiritual não elimina o processo.
Porque muitas vezes o que nós queremos é um passe de mágica, e não o processo. E vida com Deus é um processo. Deus respeita o processo. Quem tem direção, permanece. E quem permanece, vê. A pequena nuvem do tamanho da mão de um homem era o sinal de que o céu havia respondido. Então, pensando em tudo aquilo que eu já falei nessa noite, quando a voz do homem tem poder no céu, não significa que o homem se tornou poderoso, mas significa que ele se tornou consciente da sua fraqueza, que ele se tornou alinhado à vontade de Deus, que ele aprendeu a ser íntimo no relacionamento com Deus e que ele aprendeu a ser perseverante na oração. Não é a voz do homem que se impõe ao céu. É o céu que encontra nesse homem um canal confiável para se manifestar na terra. É interessante que nesse dia, eu amanheci, aparentemente sem nada para compartilhar nessa noite. Tanto que a serva da frente perguntou para mim qual era o tema do que eu ia compartilhar. Eu falei, não sei. E eu comecei a trabalhar, a atender, e eu comecei a orar. Falei, Deus, o que eu posso compartilhar nessa noite? E aí Deus me lembrou do texto de Tiago. E aí eu comecei a pensar em que poderia, qual é o tema que eu poderia dar tudo isso. E Deus foi me dando a direção e eu fui colocando aquilo que eu queria compartilhar com você. Eu quero dizer para você que eu tive algumas descobertas enquanto eu me preparava para pregar. E para mim, como eu fui uma pessoa que desde cedo da minha caminhada com Deus, aprendi que apesar das minhas fraquezas, Deus agia. Então eu olho para Elias e olho para Paulo e vejo Paulo dizendo assim, que ele se gloriava das fraquezas dele. Hoje no mundo, onde o mundo exige tanto que você tenha performance o tempo todo, que você tenha o corpo padrão, que você haja assim, que você haja assado, é tantas coisas que são cobradas da gente, que a gente fica no meio de tudo isso, e você sente assim, eu não consigo. Eu tenho tantos temores, eu tenho tantas fragilidades, eu tenho tantos receios, tenho horas que eu olho para as pessoas, eu acho que elas têm muito mais fé do que eu. E o que Deus está falando para a gente? Querido, vem cá. Deixa eu colocar você no colo. Porque este homem, que eu tive ele como base para tudo isso que eu compartilhei com vocês, foi Elias, que era Elias, o poderoso profeta Elias. Esse homem precisou do colo de Deus. Esse homem se tornou frágil. Então, uma coisa que a voz da gente, ela tem o poder no céu, quando nós aprendemos tudo isso. Quando nós aprendemos a ter consciência da nossa fraqueza, nos alinharmos à vontade de Deus, desenvolvermos um relacionamento íntimo com Deus e aprendermos a ser perseverante na oração. Fique de pé, quero orar com você. Quero orar por você. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. É tão fantástico imaginar que a nossa voz pode ter poder no céu. Que a nossa voz pode se tornar na terra como a voz do Senhor. E isso acontece quando nós estamos alinhados à tua vontade.
O Senhor não nos quer poderosos demais. O Senhor nos quer dependentes demais. Dependentes do Senhor. Reconhecendo em todo o tempo quem somos e quem é o Senhor. Reconhecendo todo o tempo aquilo que o Senhor disse para Elias: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder do Senhor não se aperfeiçoa na nossa fortaleza, mas na nossa fraqueza. E nós queremos, ó Pai, entender que o amor do Senhor é esse amor que nos abraça, independente da nossa fragilidade. Eu me lembrei do Salmo 34, quando o salmista diz: busquei o Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. O Senhor quer, ó Deus, que nós caminhemos contigo dessa maneira, dependentes, que nós estejamos alinhando o nosso passo, o nosso coração ao teu coração, à tua vontade. É só assim, ó Deus, que os céus vão responder à nossa voz, porque nós estamos alinhados à tua vontade. Porque nós estamos orando, nós estamos buscando que a vontade do Senhor seja feita na terra como é feita nos céus. Esse foi o papel de Elias, ser um instrumento através do qual, naquele momento, a disciplina do Senhor pudesse se fazer presente na vida do povo de Israel. Oh Deus, nós nos colocamos assim diante do Senhor. Nos leva, Senhor, a desenvolvermos o nosso relacionamento contigo, a nos tornarmos íntimos do Senhor cada vez mais, cada vez mais. Faz isso, Senhor, e glorifica e exalta o nome do Senhor. Glorifica e exalta o nome do Senhor. E nós somos esses canais, nós somos essas pessoas, nós somos esses escolhidos, Pai. E que o Senhor nos aperfeiçoe em amor, uns pelos outros, Pai, uns pelos outros. Rogamos assim, Senhor, pela ação do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós. Que o Senhor continue, Senhor, dando ordem aos teus anjos, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Que o Senhor esteja nos escondendo do homem mau, nos tornando invisíveis aos olhos do inimigo. E porque nós temos semeado diante do Senhor, que o Senhor continue nos abençoando com uma colheita sobrenatural, sobrenatural. Que seja assim, que você se torne um homem e uma mulher, que a voz tenha poder no céu. Deus abençoe.